Hoje nós vamos abordar rapidamente sobre um tema que é o coração da boa contratação pública, a gestão e fiscalização de contratos. Etapa que durante muito tempo foi negligenciada, sem considerar que a adequada fiscalização de contratos é o que assegura que a contratação realizada seja efetivamente executada, retornando em resultado concreto, eficiente e íntegro para a administração pública e para todos aqueles que recebem a prestação de serviços ofertados. Nesse sentido, a Lei 14.103 de 2021 trouxe um avanço enorme ao reconhecer que não existe contratação de qualidade sem que a execução seja bem acompanhada. E isso tem um motivo simples: é na execução que mora o risco. É ali que podem surgir atrasos, desvios de funções, desvios de quantitativo, falhas na qualidade, superfaturamento e até fraudes, infelizmente. Então, uma fiscalização atuante, documentada e técnica é o que protege a administração e assegura o resultado final ao usuário. Por isso, precisamos entender de uma vez por todas que o fiscal do contrato não é um mero atestador de notas. Isso é uma percepção que tem ficado passada, infelizmente, muitas vezes era assim que a alta gestão e os próprios atores envolvidos no processo entendiam a sua participação, a sua responsabilidade dentro do processo. Porém, essa imagem eu sempre busco trazer nas minhas apresentações para que fique claro, né? Seja uma lição que seja aprendida de pronto, de que o fiscal não é um mero atestador de notas. E diferente da legislação anterior, a 14.103 de 2021 prevê um olhar mais profissional para essa atuação desses agentes, prevendo no seu artigo 7º que a autoridade máxima implemente gestão por competência e selecione agentes devidamente habilitados para exercer essa função essencial da contratação. Logo, a partir de agora, a partir dessa nova lei, para designar gestores e fiscais de contratos, devem ser observados requisitos mínimos, quais sejam que esses servidores sejam preferencialmente servidores efetivos, ter atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuir qualificação ou formação compatível com a temática. E também não podem ser servidores que possuem vínculo ou de parentesco ou relação que comprometa a imparcialidade, ou seja, uma relação com licitantes habituais da administração. E ainda reforça algo crucial: o princípio da segregação de funções. Isso demonstra o importante papel desempenhado por quem atua na etapa de execução contratual, entendendo, inclusive, que sem fiscalização não há controle de qualidade, não há verificação de entregas, não há previsão de desvios. Portanto, não há como cumprir o artigo 11, que traz os objetivos, né, do processo licitatório, dos quais a gente tem a proposta mais vantajosa, a questão de evitar preços como superfaturamento, sobrepreço e até mesmo preços inexequíveis, questão de isonomia no processo de seleção do fornecedor e de sustentabilidade e inovação das nossas compras. Não há de falar, por exemplo, desse objetivo de contratações mais vantajosas quando a gente não tem uma fiscalização adequada e não garante o resultado almejado pela administração. Não é verdade? Outra dúvida muito comum que eu encontro nas minhas aulas é, sem dúvida, a questão de servidor pode recusar a indicação. Então, é comum nas aulas a gente ter esse tipo de questionamento. Nesse sentido, precisamos observar o que fala o artigo 117 da lei, que deixa claro que a administração tem o dever poder de fiscalizar seus contratos. Além disso, a IN 05 de 2017, no seu artigo 43, e também o decreto 11.246 de 2022, reforçam, né, que o encargo de gestor de contrato não pode ser recusado. Por quê? Porque não se trata de uma ordem legal. Contudo, eu quero deixar aqui um alerta que o servidor pode, aliás, deve informar ao superior suas limitações técnicas ou deficiências que possam comprometer o desempenho adequado da sua atividade, para que sejam oferecidos apoio por parte do órgão, capacitando ou redistribuindo tarefas quando aquele servidor se encontra sobrecarregado. Mas recusar o encargo de ser gestor fiscal, isso, em regra, não é permitido. Okay? E quem são esses atores da execução contratual? Para que tudo funcione, cada papel precisa estar muito claro. E os principais atores são gestores e fiscais de contrato. E aí, a IN 05 de 2017, o próprio decreto 11.246 de 2022,
delimitam ali, descrevem quem seriam os exatores. Eu trago aqui para vocês. Então a gente tem o gestor do contrato, que é a figura responsável por coordenar a execução como um todo. Ele acompanha prazos, comunica ocorrências, ele solicita providências, registra decisões, é ele que faz toda a parte de instrução processual. Então, quando a gente está diante de uma prorrogação, de um reajuste, uma necessidade de instrução de um processo para apuração de penalidade, é o gestor do contrato que faz isso, para além de coordenar todas as demais figuras, como, por exemplo, o fiscal técnico, que acompanha a conformidade técnica, olhando qualidade, especificações, prazo, desempenho desse objeto, a qualidade. Então, esse ator, o fiscal técnico, ele está em loco, né? Ele está ali verificando a execução diariamente, ele está ali acompanhando e verificando se aquilo que foi contratado está efetivamente sendo entregue nos moldes definidos. Temos também o fiscal administrativo, que confere documentos, notas fiscais, controles de presenças, obrigações trabalhistas, né, e administrativas. Então, mensalmente, esse ator ele está ali muito voltado para olhar as questões trabalhistas, previdenciárias e tributárias desse contrato. Se a gente está diante de um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, onde é importante verificar se o colaborador, se a empresa contratada pagou aos colaboradores salário, no prazo e com o piso salarial previsto, benefícios, férias, se tem insalubridade, se não tem. Então, todas essas garantias trabalhistas, em regra, estão ali sobre o olhar vigilante do fiscal administrativo. E, para além disso, ele também é um suporte administrativo para o gestor do contrato. Nós temos também o fiscal setorial, que é comum em estruturas em que você tem órgãos descentralizados, né, setores descentralizados. Então, nessas estruturas onde você tem um único contrato, uma única prestação de serviço, por exemplo, sendo prestado em locais diferentes, é possível ter um fiscal setorial, porque ele vai fazer, às vezes, tanto do fiscal técnico como do fiscal administrativo. E a gente tem também a figura do público usuário. A figura do público usuário não está prevista no Decreto 11.246 de 2022, mas ela ainda é possível ser utilizada, inclusive como boa prática, porque ela está prevista na IN 05 de 2017. E por força da IN 98 de 2022, a IN 05 permanece sendo possível de ser utilizada nos contratos da 14.133, até que nova norma seja atualizada ou publicada. E o público usuário, ele mede, então, a satisfação de quem realmente recebe esse serviço. Então, se eu sou usuário de uma prestação de serviço e eu estou utilizando esse serviço, como eu posso aí manifestar minha satisfação? Muitas vezes, um QR Code numa recepção, eu posso ali, enquanto estou sendo atendida, por meio do meu celular, demonstrar, registrar como foi o meu atendimento. Em locais de repartições públicas, em que o vulto de utilização de banheiros é muito grande, eu posso ter um QR Code no banheiro, em que aquele usuário pode dizer se tinha papel, se estava limpo, ou ao máximo subsidiar a equipe de fiscalização a entender como está a prestação desse serviço. Esses papéis, quando bem definidos, garantem que a fiscalização não seja apenas uma assinatura, aquela questão do mero atestado de notas, mas um conjunto de ações coordenadas que protegem a instituição. Finalizando o módulo de hoje, eu quero falar sobre boas práticas necessárias a toda e todo fiscal gestor do contrato. Então é importante que esses agentes tenham registros sistêmicos de tudo que acontece, ou seja, tudo precisa ser documentado por meio de fotos, relatórios, atos, planilhas, checklists. O processo precisa falar por si. No nosso dia a dia, às vezes a gente precisa deliberar questões de forma mais séria e prática, mas ao final do dia, registre tudo que foi feito. Comunicação formal com a contratada, as ocorrências devem ser comunicadas oficialmente. Acompanhamento contínuo, a fiscalização não é um ato isolado, é rotina, é presença. Tem que ter gestão de risco, identificar os riscos dos contratos e monitorá-los ao longo de toda a execução. E, por fim, capacitação constante. Os fiscais precisam conhecer a lei, o contrato, o objeto e ser constantemente capacitados. Espero que vocês tenham absorvido bastante o que a gente conversou sobre hoje e ter a oportunidade de detalhar isso num outro momento mais apropriado. Obrigada.